para estar connosco, para nos fazer uma conferência sobre um tema muito importante e, portanto, este privilégio resulta de vários motivos. Muitos já conhecem a professora José Maria da Silva Rosa. Aliás, a professora José Maria da Silva já nos deu uma formação muito interessante em Ceia, na Quinta do Castelo, em Nilo Tempora, e já há muito tempo que eu desejava que o professor José Rosa tivesse cá para nos fazer uma conferência sobre um tema de que é um grande especialista, certamente um dos grandes especialistas mundiais, e não estou a exagerar, que é em Santo Agostinho, porque ele passou boa parte da sua vida académica em termos dos trabalhos aprofundados a estudar Santo Agostinho. A sua tese de doutoramento acabou, volumosíssima, acabou por ser também em Santo Agostinho, tendo já feito vários trabalhos, obras, publicações, traduções sobre este autor maior da cultura ocidental e que tanto marcou a cultura ocidental e é um dos autores de referência da cultura mundial, da literatura, da cultura, da espiritualidade, do pensamento mundial, até pelos conceitos novos que lhe são atribuídos. E, portanto, não é qualquer autor que se torna especialista de um monstro do pensamento que é Santo Agostinho. Eu tinha um professor, nunca me esqueço, quando me deu patrística, que dava tudo. A patrística é aquela disciplina em teologia que estuda os padres da Igreja, são os teólogos e os filósofos antigos dos primeiros séculos do cristianismo. E então ele era especialista nessa área, o professor Oliveira Bragança, e quando chegava a Santo Agostinho, enquanto sobre os outros discorria longamente, chegava a Santo Agostinho e dizia assim: Santo Agostinho é um gênio, não há mais nada a dizer. Vão ler. Muito bem, portanto ficava quase aterrado perante o que ele significou. E portanto, professora José Rosa, portanto, tem um percurso extraordinário em termos académicos, formou-se em muitos âmbitos, passou por alguns países, esteve no Brasil, mas formou-se na Universidade Católica, onde foi professor e onde também acabou por fazer os seus graus fundamentais e, entretanto, agora é presidente da Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira Interior e é considerado por muitos neste país como um pensador de referência nesta área, mas não só, que é daqueles pensadores disruptivos, que apesar de ele ser especialista em Santo Agostinho, vai muito para além do Santo Agostinho e, portanto, é um dos pensadores mais estimulantes da atualidade, sem dúvida, devia ser mais conhecido como tal e vai ser conhecido. Aliás, quando eu quero testar alguma teoria nova, quando nós começamos a pensar, submeto à crítica do professor José Rosa, e se sobreviver à crítica ou algum projeto, é sinal que tem consistência. Isto já diz tudo sobre a sua vastíssima cultura, saber, acuidade crítica, e, portanto, todos os colegas do seu tempo reconhecem como, portanto, pelo facto de ele ter estado Santo Agostinho, também, só o facto de ele se atrever a estudar Santo Agostinho, esse atrevimento já representa alguma grandeza, mas essa grandeza depois é confirmada plenamente pelo que ele tem pensado, trabalhado, e neste momento até está, como já era esperado, e como já dizia um grande professor da Universidade Católica, o professor Costa Freitas, que escreveu. Hoje há obras de referência que para nós são muito úteis, como a Enciclopédia Logos, a Verbo, etc. Ele escreveu boa parte das entradas para aquela enciclopédia com sítios magníficas. Ele foi o mestre professor Silva Rosa e também tive o privilégio de conhecer e de ser amigo, mas esse professor, que foi um professor grande fundador da universidade e que fez um trabalho escondido magnífico que agora serve a muita gente, não teve o reconhecimento que eu merecia. E nós lemos as límpidas entradas que ele escreveu para estas enciclopédias. Até a entrada sobre Nietzsche foi feita por ele que era um franciscano, também foi meu professor, mas que escrevia de forma límpida, e tudo escrito à mão e depois passado, naquilo que não era com computador. E ele escreveu metade daquela enciclopédia. E dizia do professor Silva Rosa
que ele era o grande discípulo e que ele um dia seria um dos maiores intelectuais portugueses. Eu lembro que ele um dia disse isso na minha casa e, portanto, está aqui a figura que foi profetizada pelo professor Manuel Costa Freitas, que não era uma pessoa de giros fáceis. Mas eles estavam a olhar para ti, por isso, isso foi um problema de espectro. Não. De facto. Muito bem, mas deixa-me recordar estes momentos. Desculpa, em vez de descrever de forma chata e descritiva um currículo, prefiro dizer desta forma que é mais impressiva. E, portanto, temos aqui uma grande figura do pensamento português e ainda bem que em Portugal existem grandes pensadores e que vão ter muito a dar à cultura portuguesa. E o professor Costa vai dizer, onde este homem estiver, as coisas vão mudar. E realmente agora é presidente da Faculdade de Letras e já está a fazer lá dentro uma revolução. E sabem que nas universidades é muito difícil de fazer revoluções. Já o Padre António dizia que já reformar as universidades é difícil, como é tão difícil mudá-las. Que as universidades dificilmente se reformam, mas o professor Zé Rosa está a tentar essa revolução e já está a conseguir alguns êxitos. E, portanto, é com muito gosto que digo estas palavras e que recebo aqui entre nós para partilhar a sua sabedoria o professor José Rosa e para nos falar de um tema relacionado com Santo Agostinho, porque Santo Agostinho, como sabeis, como também acontece com o Vieira, mas Santo Agostinho talvez é das figuras da cultura ocidental que já produziu. Ele próprio escreveu uma grande obra, mas produziu bibliotecas e bibliotecas de teses, de análise de pensamentos em todo o mundo e, portanto, continua a ser um autor inesgotável. E é isso que faz um grande gênio, um grande clássico. Não só nunca se desatualiza, eu espero continuar a dizer alguma coisa e a provocar em cada tempo, como depois vai suscitando bibliotecas e bibliotecas de análise. E Santo Agostinho é desses autores que tem suscitado imensos especialistas, imensos escritores, que fizeram as grandes bibliotecas agostinianas. Senhor Professor, muito obrigado pela sua presença. A palavra é sua. Ok, muito obrigado. Agradeço. É um gosto estar convosco. Esta referência esotérica, escondida ao professor Costa Freitas, deixa-me um bocadinho desarmado. Não fazia ideia que ele teria dito tais coisas, mas eu acho que se referiu mais ao professor José Eduardo Franco propriamente do que a mim. Que sou um campónio, que vivo no campo, que sou um campónio e que gosto muito de estar aqui convosco e muito obrigado por vir aqui. Queria agradecer, a primeira coisa é agradecer o convite. Não foi fácil porque a minha vida é muito complicada e tenho que aproveitar a vinda, enfim, aproveitar várias coisas. Queria dizer que eu tenho um texto, depois já vos explicarei minimamente, não vou, o mais importante para mim está no final, procurarei seguir nos pontos fundamentais que eu vou referir, ele irá ser publicado e por isso já está muito sem marcas de oralidade, que eu gosto nos meus textos marcas de oralidade, mas nesse caso já não tem. Esta referência à Católica, ao professor Costa Freitas, ao professor Cerqueira, que podia ser também, e a outros, é para mim importante. O José foi meu colega neste contexto, porque nós não somos filhos de pais incógnitos a este nível. A este nível não somos filhos de pais incógnitos, somos também daqueles que lemos, que estudamos, com quem aprendemos. E, portanto, dedico-lhes eles todos, e neste caso ao professor Costa Freitas, mas foi aqui referido, dedico-lhes o que quero partilhar convosco. A Cristiana que está aqui, não foi fácil encontrarmos propriamente um ângulo para isto, por várias ordens de razão. Primeiro, era a ideia de Santo Agostinho e a cultura ocidental, e eu achei que isso era excessivo, seria excelente, mas seria uma tarde inteira. Seria ótimo, uma tarde inteira. Depois, Santo Agostinho e o agostinismo político é um tema que me interessa, não precisaria, nesse caso, era um tema muito pontual, enfim, teríamos que seguir 10 séculos para perceber isso. Depois, havia várias outras possibilidades que estavam em cima da mesa, como tinha-me falado, queria ser, mas não é. No âmbito da Faculdade de Direito, eu pensei, ok, mas então há aqui uma questão que me interessa, que é a questão penal. E de modo que foi para aí que orientei isto, que era uma certa visão penal da história que Agostinho tem e que eu quero questionar. Eu vou questionar aqui essa visão convosco, portanto eu não vou apresentar aí Santo Agostinho, eu vou questionar Santo Agostinho. O texto tem 4 pontos. Numa nota introdutória, muito breve. Depois, um momento que é um momento de factos, temos que regressar
Roma e ao norte da África em 410. O que é que acontece em 410? Um momento de factos. Como é que Agostinho reage a esses factos e constrói uma determinada visão da história, que é penal, como vou dizer, e depois eu irei questionar isso até um momento final, onde numa nota conclusiva direi que há outros Agostinhos além deste Agostinho que aqui aparece. Bom, em relação à nota introdutória, encontramos num livro das Confissões, no livro 11, que é um livro muito famoso sobre a questão do tempo, uma passagem onde Agostinho tem uma espécie de visão do tempo como um poema que Deus está a cantar. No fundo, o mundo, a história são como um poema que Deus canta. Isso serve a Agostinho para explicar também o enigma do tempo, quid est enim tempus, porque o tempo também é como se fosse uma canção que nós cantamos segundo as regras diríamos, da attentio, da memória e da expectatio, da atenção, da expectação e da memória. E depois ele diz o seguinte: bom, e isto que acontece neste cântico acontece ainda na vida do homem, na totalidade, que são as ações do homem, e depois acrescenta, e isto sucede em todas as gerações da humanidade, que são as vidas dos homens, etc. Portanto, o que Agostinho faz aqui é antecipar, enfim, praticamente, no começo em 13 anos, no término em 26 anos, antecipar, isto foi escrito provavelmente em 400 mesmo, esta passagem das Confissões, é como se ele tivesse colocado aqui já a cidade de Deus, que está aqui a colocar-se na medida em que devemos aplicar isto a um micronível, aplicar à história toda. E, portanto, se nós formos fiéis ao sentido desta analogia, nós temos que, podíamos dizer, cantar este cântico de cor, entender o tempo ao nosso nível, e depois alargá-lo para a nossa vida, ou à vida da enfim, a história humana, segundo a perspectiva da distentio memória, como se a história humana fosse uma espécie de memória dei, mas agora em sentido genitivo subjetivo. A memória dele, de Deus mesmo. E eu acho que temos que questionar o sentido desta analogia entre as Confissões e os 22 livros da Cidade de Deus. E para isso, não vou à Cidade de Deus, mas vou concentrar-me naqueles escritos, aqueles que são escritos que saem entre setembro de 410, já tiramos porquê, o que é que aconteceu em agosto de 410, que foi quando ele começou a gizar, efetivamente, o plano da Cidade de Deus, mas ele só começou a escrever a Cidade de Deus em 413. Porquê? Porque esta concepção muito organizadinha de tempo, que aparece no livro 11 das Confissões, poemática, quase diríamos, é uma perspectiva muito otimista, muito positiva, etc., subitamente vai confrontar-se com o que nós diríamos dissonâncias, estrondos, e uma visão muito mais, não poemática, mas muito mais carregada, dramática, se não, em alguns casos, talvez mesmo trágica. Mesmo que, noutra ordem de razões, em Agostinho, há uma ordem oculta, a ordem oculta, que sempre acaba por dar sentido, mesmo aos piores males que acontecem na história, e justamente aí é que nasce essa tal visão penal da história, onde o Deus poeta acaba por se ter lugar ao Deus juiz. O Deus que canta é depois o Deus que prescreve e judica, e depois, eventualmente, castiga, como ele diz. Eu acho que nisto, Agostinho, como direi mais à frente, cede uma espécie de desmesura, porque, de alguma maneira, é como tentar ver a história pelos olhos de Deus. Isto é qualquer coisa que importa questionar. Isto é um expediente agostiniano, como vamos ver, que deve ser questionado. Bom, segundo ponto, disse em relação aos factos. Quais são os factos? O título está em latim porque é O Citate de Roma, ou se tudo calasse acerca de Roma. O título é uma citação, se tudo calasse acerca de Roma. Porquê? É interessante esta questão do calar-se acerca de Roma. Mas vocês já vão perceber depois porquê. Eu acho que aqui, de facto, mesmo que a relação com a história, segundo Ricoeur, naquela obra La Mémoire, Histoire et l'Oubli, seja uma relação problemática, porque normalmente os vencedores tendem a lembrar as vitórias e a pôr as vítimas para baixo do tapete, ou ao contrário, por vezes as vítimas, se sobreviveram, tendem a manter as suas feridas sempre abertas com uma espécie de crédito moral sobre os vencedores. A história a feitura da história, a historiografia, é uma ciência também com muitos alçapões. Independentemente dessa questão, eu acho que
o que não pode nunca acontecer é l'effacement des traits, é destruir os traços, destruir os rastros. E, portanto, diríamos, é preciso um uso crítico da memória. Então, vamos ao plano factual. A circunstância que desencadeou esta reflexão de Agostinho sobre a história foi o saque de Roma por Alarico e os seus exércitos, as suas hordas, no dia 24, 25 e 26 de agosto de 410. Durante 3 dias, Roma teve a saque. Roma já tinha também sido assediada, e outras cidades do Império já tinham sido, mas no fundo tinham sempre conseguido resolver o problema e afastar estas hordas de bárbaros que andavam em torno das cidades. Tinha assim acontecido já em 405, já tinha acontecido noutras cidades do Império. Mas esta foi forte porque foi uma punhalada certeira. Roma ficou a saque e a própria filha do imperador, Gala Placídia, foi raptada. E, portanto, o que é que acontece aqui neste contexto? Começam a subir as críticas à religião cristã. Teria que explicar agora aqui o que é que aconteceu desde 312, 381, 391, 410, desde o Édito de Constantino, onde a religião não passou a religião oficial, mas foi tolerada. 381 passa a ser a religião oficial do Império com Teodósio. 391 passa a ser a religião oficial e as outras perseguidas. Portanto, reparem que há aqui, no espaço de um século, passou-se muita coisa aqui. Os cristãos passaram de perseguidos a perseguidores. Portanto, começaram a subir de tom as críticas à Christiana Religio, porque ela, tendo sido elevada à religião oficial do Império, revelou-se, afinal de contas, incapaz de proteger o Império, o que, aparentemente, os cultos dos deuses tutelares da cidade tinham feito durante 1000 e tal anos já, durante 1000 anos. Agora, a Christiana Religio será verdadeiramente uma vana religio. As críticas aos cristãos, enfim, é volumoso, claro. No fundo, a ideia, os cristãos são os culpados. Juliano o Apóstata, como sabem, em 362, 363, tinha tentado reverter isto tudo, mas, enfim, Juliano morreu lá no Oriente e depois tudo se revoltou de novo. E agora a religião cristã é acusada de ser a causadora da devastação de Roma porque enfraqueceu o ânimo dos romanos. Como há uma passagem num sermão, Agostinho a colocar uma citação de alguém, outro diz: nos tempos cristãos nada fica de pé. Et pereuntunt omnia Christianis temporibus. Tudo. E aqui Agostinho começa a ferver, não pode ser. Então nós é que somos os culpados. Nós é que, claro, havia outras razões, mas eu estou convencido que sim, que os cristãos foram verdadeiramente os culpados. Mas isso é uma outra questão que eu agora não, porque teria que mudar imediatamente de nível hermenêutica para explicar porque é que eu estou convencido que sim. Não é no mesmo plano do tabuleiro onde estamos que eu acho que sim. Teríamos que mudar. Mas estas acusações eram insidiosas, eram fortes e provocavam de tal maneira sobretudo os bispos, que tinham que defender estes novos que estavam a entrar no Cristo, tinham que os defender. Então, se faz sentido a conversão, como o caso de Agostinho em 382, faz sentido. E, portanto, quando em 410, muitos dos fugitivos de Roma, porque Roma, de repente, tiveram que fugir, muita gente fugiu, apanharam barcos e rapidamente, muitos para o norte da África, outros para aqui, outros para ali. Quando chegaram a Hipona, muitos fugitivos, são eles próprios que pedem tréguas neste jogo de acusações recíprocas, que pedem, mesmo que seja para rejeitar a acusação de que eles são alvo. E é aqui que aparece o Citat de Roma, no Sermão 105, que foi pregado em Cartago em 411, Sermão 105 de Santo Agostinho. Ele próprio, Agostinho, toma consciência ao vivo de que os seus sucessos como pregador já começavam a incomodar alguns cristãos que tinham vindo de Roma refugiar-se em Hipona. De tal modo que neste sermão foi registado pelo estenógrafo o comentário de um ouvinte, e Agostinho, quando fez a revisão dos sermões, quis manter esta parte.
o qual o ouvinte, não se contendo, quando Jesus estava quando Agostinho estava a falar face a estas acusações que lhes faziam, mas que não, que eles é que eram os culpados e que não eram os cristãos, tal, alguém diz, se ao menos te calasses sobre Roma e a deixasses em paz. Isto é, há alguém que não se conteve, que era um daqueles fugitivos, e diz, cala-te lá com isso, já estou farto, pá. Se ao menos te calasses sobre isso. Vale a pena citar o trecho todo, porque Agostinho está a comentar o lamento de Jesus sobre Jerusalém. Mateus 23, 37. O que é? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis reunir os teus filhos como uma galinha aos seus pintinhos, e tu não quiseste. E depois diz Agostinho, talvez já tenhais visto que uma galinha, que é aqui a sabedoria divina, mata o escorpião. Oxalá a galinha destrua e devora estes blasfemos que rastejam pela terra, que saem das cavernas e picam mortalmente, que nos acusam agora aqui disto. Oxalá essa, a galinha, a sabedoria divina, os coma e os converta em ovo. E neste momento deve ter havido uma grande agitação e algumas vozes na Assembleia, entre as quais esta é que o estenógrafo registra. Que isto é, se te calasses sobre Roma. Porquê? Porque imediatamente se interrompe e Agostinho dirige-se diretamente em vez de falar em geral, dirige-se diretamente à comunidade, aos que hoje dizem, não se irritem, não irás contur, não se irritem. Encontramos agitados, mas não devolvemos as maldições aos malditos. Maldizem-nos, mas nós bendizemos e rogamos pelos que injuriam. E dizem-me vocês, que eu não falo de Roma, se te calasses de Roma. E dizem-me vocês, se te calasses sobre Roma, se deixasses Roma em paz. Sed non dicat de Roma, citat de Roma. Como se eu insultasse Roma e não pedisse ao Senhor por ela. Ao mesmo tempo que vos peço para fazeres o mesmo. Longe de mim insultar, longe, Deus afaste de mim o insulto do meu coração e da minha atribulada consciência. Fim de citação. Estão a ver o ambiente que havia ali, Agostinho, o ambiente e o próprio povo. Isso diz bem de Agostinho, porque a seguir a fazer a revisão e isto ficou lá. Quer dizer, não quis aqui pas l'effacement de traits, manter os traços. Este trecho é muito elucidativo acerca dos sentimentos desencontrados, as razões e os estados de espírito que se entrechocavam na comunidade cristã de Hipona. Agostinho, que muitos dos cristãos que o ouvem, entre eles os referidos fugitivos de Roma, os quais, à medida que chegavam, iam sendo acolhidos pelas comunidades cristãs ribeirinhas do norte de África, por exemplo, Cartago e Hipona, ele lembra-se muito bem de Roma, cidade que há cerca de 30 anos o fascinara como um imã, para onde, ao contrário deles, ele fugira da África, de barco, de noite, a partir de Cartago, deixando para trás o que ele chamava alunos ingratos, deixando a mãe Mónica, a quem mentira, na praia, a chorar, deixando a concubina, cujo nome desconhecemos, e deixando o filho, a Deodato. Roma, e fugiu, enfim, deixou tudo. Roma, essa cidade onde chegou a dar aulas e onde esteve por largos meses, depois do retorno de Milão, em 387, antes de regressar a Tagaste. Agostinho conhecia bem Roma. Era um romano como provinciano. Como provinciano é sempre da cidade, enfim, como é que compreensível? Um provinciano é sempre de uma cidade, entendamos o que eu quero dizer. Portanto, também de Cartago, evidentemente, mas Roma. É certo que esse seu fascínio provinciano e pagão de outrora, pelos retores e teatros de Roma, antes do batismo, foi lentamente extirpado, mas ficou lá sempre algo. Agostinho julga assim, muito exageradas, as palavras de São Jerónimo a propósito de 410, do verão de 410. São Jerónimo diz, caiu a tocha que iluminava a humanidade. Caiu a tocha que iluminava a humanidade. E pensem bem, é assim, as torres gêmeas, face ao mundo antigo, a queda de Roma era mais, o que aconteceu era tão forte ou mais do que a queda das torres gêmeas. Agostinho, pelo contrário, não lamenta a queda das pedras, dos teatros, diz ele, e dos madeiros, dessa Roma que o Virgílio, num arrobo de grandeza, declarara Roma eterna, império sem fim, etc., na Eneida. Perante o imenso orgulho de ser romano, que não podia deixar de continuar a ser partilhado por ele e por pagãos convertidos ao cristianismo, Agostinho insiste lendo o Evangelho. Os céus e a terra passarão, Mateus. Qual é o espanto? Que tanto estranho o fim da cidade. Que admiro-me se ela e quando finas este que evitado. Porque é que estremeces expressa os reinos terrenos? Enfim, tudo acaba. E Agostinho começa a criar aqui outra coisa, que eu não vou desenvolver, que é um outro horizonte por cima dos muros de Roma.
E começa a fundar Christianitas, mas isso não é o que me interessa agora para aqui. Aí há a grandeza de Agostinho de ver muito mais longe, por cima de Hipona a arder em 430, de Roma. Mas é outro Agostinho. Mas eis que estes fiéis aqui à sua frente, na Basílica da Paz, não querem lembrar nem ser lembrados dos terrores por que passaram. Preferem tentar esquecer o que sofreram e perderam. Talvez eles até tenham interiorizado algumas das acusações que são alvo, era normal. Talvez hesitem e se sintam interiormente culpados. Porque é verdade, nós sabemos que a maioria, ou praticamente quase todos, pelo menos até 312, recusavam o serviço militar. E, portanto, eles não defendiam, efetivamente, a cidade. E é possível que outros, por entre estas notícias medonhas, esta assolação, não deixassem de sentir-se lá no íntimo, de alguma maneira, bem-vindo, olá, assim, de alguma maneira culpados da acusação. Alguma base, pelo menos, poderia haver para que eles fossem apontados como causadores, se não diretos, pelo menos indiretos, do desastre, já que a cristiana religião, pelo menos o Deus a que cultuavam, não os defendia. Portanto, o que pedem é assim, Agostinho, não nos avives mais ainda às feridas, mesmo que seja para amaldiçoar os que os acusam disso. Agostinho, que era um pregador de mão cheia, um pregador muito hábil, um psicólogo das multidões, percebeu imediatamente que foi longe demais. Dá-se imediatamente conta e, ato contínuo, penitencia sinceramente em público e, como já foi dito, é de realçar que, na revisão posterior dos sermões, tenha mantido esse meia-culpa feito em direto perante os seus, diríamos, seus ouvintes e os tenores tenham registado. Agora, alguns meses antes, isto já é um sermão posterior, em 411, se nós recuarmos alguns meses antes, quando ainda se ouvia o fragor da queda nos relatos das sucessivas vagas de fugitivos que vinham chegando a Hipona, encontramos o primeiro escrito de Agostinho expressamente dedicado ao problema da queda de Roma e ao seu significado face a estas acusações. Neste texto, que é da Urbis Excidio, acerca da devastação da cidade de Roma, acerca da devastação da urbe, está tudo muito vivo. Não há recuos, não há réplicas, não há tréplicas. Ele foi pregado na Basílica da Paz, em Hipona, em fins de setembro, ou seja, menos de um mês depois do saque de Alarico. Portanto, íamos para a época quase em direto, praticamente em direto. Pode considerar-se este sermão uma espécie de texto programático e preparatório, onde estão, in nutshell, em estado nascente, algumas das linhas futuras da obra Cidade de Deus, que vai começar a escrever 3 anos depois, em 413, ideias que vamos encontrar em alguns sermões desta fase. Sermão 81, Sermão 105, 113A e o Sermão 296. Temos este ponto inicial de comparar o tempo ao tempo da história. De repente as coisas tornam-se mais problemáticas face a estes factos e agora vemos como é que Agostinho responde a isto, como é que ele constrói uma visão penal da história que é contra isso que eu próprio tenho que arguir aqui hoje. Neste caso, arguento impiedoso. Impiedoso. É assim, arguento impiedoso. Detenhamos-nos no texto de Urbis Excidio. Atendamos ao pressuposto antropológico fundamental que o informa desde a primeira linha. Invocando o profeta Daniel 9:20, temos desde logo a palavra decisiva de Agostinho sobre a condição humana. Qual é? Todos somos pecadores. Pecado. Todos estamos em pecado. Quem poderá dizer sem pecado quando o próprio Daniel confessa o seu? É assim que Agostinho começa. Não há ninguém sem pecado, mesmo que não saiba e não tenha disso consciência pessoal. Esta é a afirmação de Agostinho. Tal saber radical, que eu chamar-lhe uma espécie de gnose moral com suporte escriturístico, tal saber radical sobre a natureza humana como tal é o pressuposto para a devastação de Roma, onde estão os túmulos de Pedro e Paulo, tantos mártires e santos, onde vivem tantas virgens, tantos cristãos, tantos consagrados, etc. É o pressuposto para que isto tenha alguma justificação. Como é que podia ser de outro modo? Mas não é apenas a palavra do profeta Daniel que é a única aqui convocada neste autêntico processo penal. Imediatamente a seguir, Agostinho faz comparecer neste pleito, neste juízo, também Noé e Jó. Estas 3 figuras bíblicas representam 3 géneros de homens ligados a si por um elemento comum. São aqueles que foram provados, que passaram pela grande tribulação.
As figuras de Noé, Job e Daniel colocam-nos de chofre no âmago de uma teologia moral ou de uma visão penal do mundo e da história. À luz deste estiupoi da Escritura, é como se Agostinho os tomasse como motivo de meditação em termos bíblicos, e no fundo é um bocadinho como se fosse recuperar aqui noutros termos a tragédia grega, o Ésquilo, aprende-se pelo sofrimento. Só que na tragédia muitas das vítimas eram pessoalmente inocentes. Aqui, porém, diz-se que não há inocentes. Em Adão, todos pecaram. Ergo, Romanos 5, 12, etc. Aqui, não há inocentes. Só à luz desta gnose antignóstica, saber que todos estamos contaminados pelo pecado original, saber, entre aspas, isto é, pretender saber, ter a pretensão de saber que estamos contaminados pelo pecado original, só à luz desta gnose antignóstica é que Agostinho pode estranhar a estranheza dos que se interrogam. Aqueles para quem é um escândalo que Deus, ao contrário da parábola do trigo e do joio, castigue já o género humano com flagelos e guerras, exercitando a disciplina antes do juízo final. Exercens ante iudicium disciplina, antes dos juízes, a disciplina. Frequentemente até, sem selecionar quem castiga, e parecendo mesmo, às vezes, que nem quer descobrir os culpados, castigando ao mesmo tempo justos e injustos. Justos e injustos. Justos? Justos? Interroga-nos Agostinho, arqueando uma sobrancelha. Justos? Mas haverá um justo sequer na cidade? Para os pagãos não faz sentido que os cristãos hesitem quando se trata de responder à pergunta se havia justos em Roma. Não são eles próprios, os cristãos, que se arrogam de ter santos, mártires, virgens, etc, etc. Mas, insistem os pagãos, nem por eles o vosso Deus perdoa a cidade. Donde a disjuntiva, esta disjuntiva, Deus encontrou ali justos e perdoou a cidade, ou Deus não encontrou ali justos e não perdoou a cidade, para os pagãos está resolvida a partida perante a devastação efetiva. Está aí. Não há. Ou melhor, ainda do ponto de vista pagão, deve dizer-se, os deuses abandonados é que não perdoaram a cidade. E a cristiana religião cultua um Deus falso. Um Deus, enfim, que é vão. Agostinho aqui só pode franzir ainda mais o senho, mas agora, enfim. É verdade que o que se passou em Roma, segundo lhe dizem, foi uma destruição arrepiante. Extermínios em massa, assassinos, massacres, torturas, violações, saques, incêndios, etc. Enfim, estou a citá-lo. Atrocidades que causam calafrios. As expressões em latim são interessantes. Mas devemos, por isso, dizer, diz Agostinho, que nem ao menos 10 justos havia na cidade. Enfim, ao regateio entre Abraão e Deus nos anos 18. E que por essa razão Deus não a poupou. Para Agostinho não é imediatamente evidente que Deus não tenha poupado a Roma. Porquê? Porque, diz ele, citando uma frase que ele conhecia de Cícero, que vem dos gregos, porque a cidade são os seus cidadãos. Roma são os cidadãos romanos. E muitos deles sobreviveram. Uns refugiados nas igrejas de Pedro e Paulo, que foram poupados porque os bárbaros eram arianos. Outros feitos cativos, outros fugindo da cidade. A comparação entre Roma e Sodoma mostra que havia justos em Roma, mesmo que perante a medida da perfeição, ninguém possa ser chamado verdadeiramente justo. Logo, esta devastação da cidade não foi como a de Sodoma e Gomorra. Estas arderam completamente sobre o fogo e o enxofre. Nada restou, nem um homem, nem um animal, nem uma casa, só cinzas. Ora, não foi isto que se viu em Roma. Agostinho tenta aqui, estão a ver, matizar as coisas. Na construção da sua visão penal da história, digamos que Agostinho deu aqui o passo primeiro e decisivo. Fazer uma espécie de contabilização comparativa entre os sofrimentos de uns e os sofrimentos de outros. Uma lógica cerrada que vai desenvolver em torno do par crime e castigo, ou melhor, do pecado de punição, vai levá-lo a excessos na tentativa de explicação racional do mal sofrido. Desmesura esta que temos de questionar aqui seriamente. Isto é, começar a fazer contabilidades. Quem é que sofreu mais? Foi Sodoma ou foi Roma? Não, aqui podemos começar a fazer uma espécie de contabilização de males. Como se eles fossem comensuráveis. E eu acho que devemos fazer isto aqui, e eu acho que devo fazê-lo, por preito ao próprio Agostinho. Ele diz-nos numa obra da Dona Perseverância, diz-nos, cito, que ninguém siga as minhas opiniões, senão quando estiver certa a sua verdade. Ipsis verbis. E eu estou convencido de que, na sua essência,
esta teologia penal da história é errónea, é errada. Depois podemos conversar porquê. É errado. Refiramos o exemplo de Job que Agostinho aduz a este respeito. No plano da narrativa, e sem saber as razões daquilo que estava a acontecer, ao receber a visita dos seus amigos Elifaz de Temã, Baldad de Suém e Sofar de Naamã, no caso do livro de Job, Job recusa com veemência a visão moral do mundo de que eles se fazem porta-vozes para se tranquilizar em si próprios. E se rejeita a solução da sua mulher, que diz, revolta-te contra Deus, e depois mata-te. Recusa também que possa estar a pagar, Job recusa, possa estar a pagar por um pecado cometido pelos seus antepassados. Apesar de ele dizer que todos os dias ofereço sacrifícios pelos pecados dos meus filhos. Job recusa igualmente transportar consigo um qualquer pecado original ou pessoal que desconhece todo. Quando lhe colocam esta questão à frente, Job diz, acaso seria um monstro? A ideia de levar consigo um pecado original é retorquido, que é lido pelos seus amigos, é retorquido por Job. O quê? Um pecado que eu não fiz, que vem de trás? Mas seria um monstro? Seria um monstro? Job recusa a visão do Deus que permeia e castiga de acordo com a teologia da retribuição coeva, que era exclusivamente temporal, porque no seu caso ela não bate certo. É em nome do testemunho íntimo da sua consciência que Job recusa os conselhos sensatos e desses seus amigos que nós diríamos, enfim, amigos da onça. Na teofania final, em 42:7, no livro de Job, quando Deus se diz a Elifaz de Temã, é para dizer uma coisa bastante inesperada. Diz-lhe Deus, na teofania. Estou indignado contra ti e os teus dois amigos, porque não falaste corretamente de mim, como fez o meu servo Job. Estranho. Só. Eles falaram mal de Deus. Deus diz que eles não falaram bem. Agostinho, exímio conhecedor da Bíblia, não ignora evidentemente o desfecho final, mas a sua leitura parece-se aqui muito mais com a dos amigos de Job, apostados em advogar Deus, ou a imagem do Deus que tinham construído para si próprios, do que em atender às palavras do próprio na teofania final. Mas há ainda outras questões que são muito importantes aqui, que Agostinho não aflora, mas ao invocar Job devia aflorá-las. Há outras questões que para mim são absolutamente decisivas para questionar esta visão penal da história. Diz respeito aos primeiros filhos e filhas de Job. Isto é, aqueles que morreram de início por causa da aposta entre Deus e Satã. Ou se nós quiséssemos alargar o cerco hermenêutico, no fundo, diz respeito a todas as vítimas, todos os inocentes da história que morrem por causa das apostas dos outros, por causa das decisões políticas que as culpas estão ao gosto. Que no fundo é o que se passa aqui. A Job, a ele próprio, tudo lhe foi multiplicado e retribuído no final. 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de bois, etc, etc. Mais 7 filhos e 7 filhas. E morreu disto, o texto. Morreu velho e acumulado de dias. Mas a pergunta é esta. Onde estão os primeiros filhos e filhas de Job? Onde estão aqueles que morreram jovens? E as vítimas inocentes de Roma e todas as Romas da história? Onde é que estão? Em que trincheiras estão? Responde Agostinho no sermão 296, pregado no dia 29 de junho de 411 em Cartago. Lamentas-te e choras por terem caído madeiras e pedras e porque morreram aqueles que tinham que morrer? Teremos de supor que algum desses mortos estava destinado a viver para sempre? E continua. Não te ires contra Deus, porque Ele o quis. Noli tu deu e irás quia volebat. Sê paciente. O Senhor o quer. Quer que sofras o que Ele quer. Sofre tu o que Ele quer que sofras e Ele te concederá o que tu queres. Oxalá pudéssemos nós ver as almas dos santos que morreram naquela guerra em Roma. Veríeis então como Deus poupou a cidade. Milhares de almas santas e santos estão agora no céu jubilosas. Fim de citação. Enfim, não sejamos anacrónicos. Primeiro ponto. Não sejamos anacrónicos. Compreendemos bem o contexto de Agostinho e o contexto da sermonária. Tem regras próprias. Mas se vamos ao princípio que sustenta este divinum refrigerium para os seus fiéis, há nestas palavras uma desmesura intolerável de alguém que, para que as suas contas batam certas, parece colocar-se do ponto de vista do próprio Deus. A ratio fidei agostiniana roça aqui o gnosticismo. Podemos compreender inteiramente o género literário e o contexto pastoral do sermão. Podemos compreender no plano pessoal de Agostinho o que terá sido a experiência da morte da sua mãe Mónica em Hóstia, depois a do seu queridíssimo filho Deodato. No fundo, diria, para os desastres da sua vida, cada um encontra o sentido que pode. Para os desastres que nos vão acontecer. No sentido que pode.
Mas há aqui uma visão penal e judiciária da história que não se pode aceitar, precisamente por causa do filho de Agostinho, a Adel data, dado por Deus, fruto do meu pecado, e dos filhos e das filhas de todos os jovens deste mundo. Há contabilidades aqui que não se podem fazer. Poderíamos multiplicar aqui o trocadilho bíblico mal me der mal. Isto é, o mal vem do mal neste sentido. Uma vez posta em marcha uma certa lógica dedutiva, somos naturalmente levados a retirar outras e outras conclusões que se impõem racionalmente. Assim, para compor o quadro em De Urbis Excidio, Agostinho prossegue continuamente, comparando e conferindo os males e os sofrimentos de outras figuras bíblicas, por exemplo, Abel, os profetas, os apóstolos e, finalmente, os padecimentos do próprio Cristo. E pergunta-se, afinal, quem sofreu mais? É a pergunta de Agostinho. Claro que existem pressupostos teológicos nesta pergunta, nomeadamente, por exemplo, a crença de que Jesus é o Verbo, o Filho de Deus encarnado, sem pecado, e, comparando o ato contínuo com os seres humanos pecadores, diríamos que tais comparações comparam o que é incomparável. Comparam o incomparável. E se assim é, a própria ideia de comparação é inaceitável. Eu digo que importa destruir aqui o mito da pena, que é tributário dessa irresolúvel equação crime e castigo. De facto, o castigo nunca resolve o problema do crime. Há duas ordens irredutíveis entre o crime e o castigo. Há duas ordens irredutíveis que o direito penal pretende juntar e que parece fazer justiça, por exemplo, se matar o meu filho. Eu quero a vingança, matem também. É mentira, não há vingança, entenda, não resolve nada, rigorosamente nada. É só mal sobre mal. Só que a filosofia do direito, e o direito penal, opera aqui uma espécie de síntese mágica, fazendo equivaler a punição, e isso não funciona. Claro que isto é muito importante para o direito, depois podemos discutir esta questão, mas aqui estamos a um outro nível. A contabilidade entre crimes e castigos, entre culpas e punições, visando equilibrá-los, é na sua essência uma arcaica visão jurídica e penal da história, herdada das mitologias. Se alguém tem um bocadinho de água, agradecia. Se não houver, traga um whisky. A visão arcaica e jurídica e penal da história, herdada das mitologias, da posterior lei Bestalião, depois apropriada pela racionalidade dos sistemas jurídicos e penais, que prolongam de forma impensada o vínculo mágico. Como é que, por exemplo, executar legalmente um assassino equilibra e compensa a vítima que matou? Um olho por tirar nunca vale o mesmo que um olho já tirado, muito embora isto pesa todos os taliões da história. Nunca equivale. Ora, em nosso entender, no caso em apreço, a comparação implica assumir, de algum modo, uma visão da história do ponto de vista de Deus, sob a ótica da eternidade. Por outras palavras, pretender ver todo o desenvolvimento dos acontecimentos históricos a partir do olhar próprio de Deus, tal como os amigos de Job assumiam e defendiam a pertença visão de Deus que tinha sobre Job. Eles pensavam que estava a dizer a Job o que Deus diria sobre Job. Pois Deus diz que não é nada disso. Como é que Agostinho opera isto? Como é que Agostinho faz esta espécie de hubris, colocaste do ponto de vista de Deus? Falam mediante a contínua invocação da Sagrada Escritura, que está sempre aberta, sempre presente, qual Os Dei, boca de Deus, para nos dizer a cada momento a sua vontade. A Bíblia funciona, afinal, como voz omnipresente de um Deus ex machina, era caso para dizer Deus ex scriptura, pelo que a sua vontade, mediante as profecias, deixa de nos ser desconhecida ou insondável, especialmente em relação ao sentido do que está e vai acontecer. Não haverá aqui uma subtil imanentização de tascatá das coisas últimas, contra a qual tanto Agostinho se vai insurgir depois na Cidade de Deus? Quem afirma tão concretamente uns insondáveis desígnios da divindade, pelo menos já pretendeu sondar tal insondabilidade. Não há volta a dar, já pretendeu penetrar nisso. No sermão 296, diz Agostinho, nós mostramos que Deus é verdadeiro, veraz. Todas estas coisas ele as predisse. Acabaste de o ler, acabaste de o escutar. Fim de citação. Mediante as Escrituras, Deus intervém, diagnostica, aconselha, preceitua, proíbe, cura, pune, condena. Numa palavra, eu, Agostinho, entre aspas, eu sei que Deus providencia tudo. Eu tenho o saber, não eu acredito só, repara, não é só uma questão, não. Eu sei que Deus providencia tudo, porquê? Porque, no fundo, a Bíblia está a dizer. É assim, é caso para dizer que a Bíblia funciona como uma espécie de linha aberta, continuamente, uma espécie de SOS 24, para continuamente nós podermos consultá-lo. Mas este tipo de leitura retira uma certa dose de obscuridade necessária para podermos viver como seres humanos.
Há uma dimensão da obscuridade da nossa existência que é absolutamente fundamental. A ideia de transparência absoluta é atroz, intolerável, é impossível. Fará esta leitura justiça à obscuridade do Horto das Oliveiras, à escuridão e à noite da paixão? Digo-te Jesus. Como estava a dizer, não sem alguma razão, alguns dos mais suspicazes leitores de Agostinho, que vêm da psicanálise, viram neste modo de usar a Bíblia uma espécie de SOS criança. Só à luz da desmesura de tal uso da Bíblia se compreende que Agostinho dê conselhos sensatos a todos os jovens deste mundo. Cita Agostinho de novo, no mesmo sermão. Que ninguém se fixe no que sofre, mas no que faz. O que sofres não está em teu poder, mas no que fazes é a tua vontade que é culpada ou inocente. Fim de citação. Há, porém, uma diferença imensa, abissal, entre, por um lado, sofrer na primeira pessoa e encontrar ou um sentido para o próprio sofrimento, para a morte de um filho, como o caso dele, por exemplo, ou, por outro lado, ter uma doutrina pronta, prévia, sobre o sofrimento de outros, capaz de lhes dar conselhos e até capaz de os justificar antecipadamente esses sofrimentos, mesmo que se tenha a melhor das intenções. Há qualquer coisa de intolerável em querer justificar antecipadamente o sofrimento de outrem. Até pode acontecer, como diz o profeta Jeremias, não, a Raquel não quer ser consolada. Raquel está nos seus filhos, ela não quer consolo. Não aceita o consolo nesse momento. Mesmo que seja com a melhor das intenções. Não obstante, avancemos um pouco mais, e isto é praticamente terminado, e vejamos onde nos leva a lógica judiciária que Agostinho mobiliza. A comparação com os sofrimentos de Abel, dos profetas, de Job, de Daniel, de Zacarias, com os dos apóstolos e de Cristo, ainda não chega. Isto é, não basta olhar para trás, para a história, para o passado, para os caídos, para esse terror da história. Diante do Apocalipse de Roma, Agostinho precisa, Apocalipse entre aspas, Agostinho precisa de construir um quadro de comparação ainda mais radical e assustador, agora a partir do futuro escatológico. Deste modo, o capítulo 4 de De Urbis Excidio compara todos os sofrimentos e penas humanas concebíveis nesta vida com os sofrimentos do inferno futuro. E conclui assim, logicamente, que quaisquer que sejam os sofrimentos deste mundo, eles são sempre insignificantes e incomparáveis com aqueles. Cito: pensa em qualquer tormento que seja. Imagina qualquer suplício humano. Compara-o ao inferno e tudo o que possas sofrer é suave. Aqui tudo é temporal, mas ali tudo é eterno. Tanto o que faz sofrer, o fogo, como o que sofre, o condenado. Sofrerão porventura aqueles que sofreram no momento em que Roma foi devastada? Não. O homem rico, porém, ainda sofre no inferno. Ele ardeu, arde e arderá. Há de chegar ao dia do juízo e receberá a sua carne, não para seu benefício, mas para seu suplício. Fim de citação. A ressurreição para o suplício. Os sofrimentos de Roma, de facto, foram enormes, mas passageiros. Os que sofreram, quando ela foi devastada, já não sofrem. Isto já sou eu, paráfrase minha. Mas os condenados do inferno ainda sofrem. Por isso, cito Agostinho, tenhamos medo das penas eternas se tememos a Deus. Com este exemplo, de novo Job, todo o cristão, quando sofre alguma enfermidade do corpo, que pense no inferno e veja quão leve é aquilo que padece. Fim de citação. Uma única expressão nos acode ao espírito para qualificar tal comparação entre os sofrimentos temporais e as penas eternas no mar de labaredas e para tentar demonstrar racionalmente a mítica equação da queda de Roma. Uma única expressão. Puro terrorismo pastoral. Puro terrorismo pastoral. Qualquer crente a sério, num inferno de fogo, eternamente ardente, vive aterrorizado, apavorado, estarrecido, como os pastorinhos de Fátima, em comparação, só pode minimizar todos os sofrimentos possíveis desta vida. Todos. Está disposto a sofrer tudo. Colocamos estas coisas na balança. Encontramos aqui em estado puro aquela pedagogia da conversão pelo medo que Jean Delumeau também descreveu e denunciou na magnífica obra La Peur et l'Occident, apresentando as metamorfoses do mesmo medo no fim da Idade Média e no princípio da modernidade. O princípio geral é claro. É melhor sofrer e espiar nesta vida para não experimentar, não cair nas penas do inferno. Mas será possível qualquer verdadeira conversão assente no medo? Será possível? No rescaldo pascal, Jesus, aparecendo aos discípulos, não lhes disse precisamente: não tenhais medo. Não é isso que eles dizem em Mateus 14. Vai no mesmo sentido ainda um acontecimento que Agostinho refere e que se terá verificado em Constantinopla quando Flávio Arcádios era imperador.
395, 408, portanto, um pouco antes. Diz, aqui para mim é quase o supra-sumo disto, diz Agostinho ao invocar este exemplo que aconteceu na cidade de Constantinopla. Querendo Deus aterrorizar a cidade, volens Deus terrere civitatem, querendo Deus aterrorizar a cidade, revelou um soldado que fizesse penitência. Este soldado disse ao bispo, o bispo convidou o povo, etc. Fez penitência como em Nínive, e no dia indicado, uma grande nuvem de fogo vinda do Oriente pairou ameaçadora sobre a cidade, mas por fim, depois de Deus ter confirmado a veracidade do aviso, a nuvem começou a dissipar-se e desaparecer. Uma aurora boreal, não sabemos. Com este exemplo, diz Agostinho, quem vai duvidar, cito, que o Pai da Misericórdia quis corrigir e castigar por meio do terror e não através da destruição? Todos os exemplos subsequentes vão no mesmo sentido. Confirmar uma visão jurídica e penal da história. E para finalizar, sem desmerecer o quadro sombrio já traçado, eis que Agostinho, bom conhecedor das técnicas da extração do azeite, do vinho e de outras fainas agrícolas, nos dá aqui algumas imagens famosas e depois, no Sermão 81, o grande fresco do mundo mediante uma imagem muito significativa, a do torcular, isto é, a do lagar que moe, que espreme e separa o azeite da borra e do bagaço. Imagem, aliás, também cara ao maniqueísmo, era um exemplo do vinho do maniqueísmo, os quais consideravam, aprofundando uma espécie de técnicas de adjuvantes entre a separação da luz das trevas, consideravam justamente que o estômago de um eleito funcionava como um torcular porque operava a separação entre luz e as trevas. E o que eu digo é que este torcular de Agostinho e estes exemplos maniqueus e outros, enfim, são exemplos quais manuais de inquisidores e torturadores e os quais, 5 minutos, estou a terminar mesmo, hão de encontrar sempre, ao longo da história, as técnicas mais adequadas para fazer extrair o azeite que querem em nós. Vão encontrar sempre, de qualquer forma. Cita Agostinho. Uma só vez, a grade debulha e vai à eira para que a palha seja cortada, para que o grão dela se liberte. Uma só vez, sofre o ouro na fornalha para que se transforme a palha em cinzas e o ouro fique limpo das impurezas. Neste momento, o mundo enfrenta o sofrimento como que num lagar torcular. Se fores borra, vais para o esgoto. Se fores azeite, ficas na talha. Forçoso é que haja pressurai, aflições. É necessário que haja aflições. Olhar para o bagaço e olhar para o azeite. Por vezes surgem no mundo sofrimentos, como a fome, a guerra, a penúria, a carestia, a escassez de bens, a mortandade, roubos, a avareza. São estes os sofrimentos dos pobres, as tribulações das cidades. Nós vemos estas coisas. Foi anunciado que elas sucederiam e elas estão a acontecer à nossa frente. Mas se este mundo é como um lagar, dele se pode tirar ainda uma outra imagem. Continua sempre Agostinho. Tal como na fornalha se prova a prata e o ouro, também o justo na provação do sofrimento. Também na fornalha do ourives se tira outra semelhança. Num pequeno crisol encontram-se 3 coisas: o fogo, o ouro, a palha. Eis aí a imagem do mundo inteiro. Está a palha, está o ouro, está o fogo. A palha faz cinza, o fogo arde, o ouro sai purificado. Isto é um sermão, não é? Tem que ser tudo muito claro. Muito claro. Do mesmo modo, no mundo inteiro há justos, há ímpios e há tribulação. O mundo é como uma fornalha do ourives, os justos são como o ouro, os ímpios como a palha e a tribulação como o fogo. Oxalá tais exemplos, fim de citação, oxalá tais exemplos, continua Agostinho, nos amedrontem e que, cito outra vez, que a tribulação dos bons não nos faça vacilar, porque é uma prova, não uma condenação. Nota conclusiva. Nota conclusiva. Uma vez que tenho que terminar, porque isto não terminaria. Nota conclusiva. Em 1992, um grande augustiniano francês, a propósito de um livro de Jacques Duquesne, Le Dieu de Jesus, contraposto a Deus de Agostinho, Madec, que era esse augustinólogo, dizia e perguntava se Agostinho seria o gênio maligno da Europa. E concluía assim num texto posterior: Agostinho não é o responsável por todos os disparates que lhe atribuem, nem pelos que foram ditos apropriando-se na sua autoridade. Ele tem a sua responsabilidade, os outros têm as suas. No que me diz respeito, assumo a responsabilidade pelo que digo. Nesta releitura, há alguns textos que se situam no período conturbado a seguir ao saque de Roma até ao início da redação desta Vitata em 413, procurámos ler, evitar acronismos e manter-nos próximos dos sermões e de outros opuscos de Agostinho.
Sem dúvida, como já disse, que tais textos dependem, estão cativos do contexto, da polémica, da improvisação, enfim, que é própria dos testemunhos. Na Cidade de Deus, o estilo muda, mas a visão penal da história, que nós já encontramos nos mitos escatológicos de Platão, etc., mantém-se no essencial. Claro que Agostinho não pode ser responsabilizado pela utilização que tanto a teologia política, o aparelho eclesiástico e a Inquisição vão fazer neste seu desejo de poder absoluto sobre as consciências. Mas também não podemos deixar de dizer que não podemos isentar Agostinho de todas as suas responsabilidades. Se falasse sobre o agostinismo político, iria dizer o que é que reis e papas fizeram com esta visão de Agostinho. Como é que eles a utilizaram? Com sentidos que Agostinho diria como é que é possível ter usado as minhas palavras nesse sentido. Mas foi isso. Portanto, em Agostinho não há só descrição, não há só fenomenologia. Da descrição passa-se demasiado rapidamente à prescrição, à terapia, ao remédio. A miúdo, Agostinho também é um político, e nem podia ser de outro modo. Mas uma coisa é, ex post facto, elogiar os sofrimentos dos mártires, a santidade dos santos, a coragem das virgens, em ordem ao que chamaríamos consolo pastoral. Outra muito diferente é pretender ter uma doutrina justificativa sobre as figuras do mal no mundo, legitimando por antecipação os sofrimentos de terceiros, dos caídos, à luz do pecado original. Eu acho que isto é intolerável, isto é inaceitável. Não é? Isto é verdadeiramente gnose antignóstico, como eu já tinha dito. O modo de leitura da Bíblia, a retórica forense, a sermonária e certa racionalidade cerrada levam Agostinho a fazer contas excessivas, contas estranhas. Como nota muito bem Paul Ricoeur, que é um calvinista, um leitor de Agostinho, e, enfim, diz que há aqui uma hubris, sempre que queremos pensar o pecado e dar conta do mal na história. Quando queremos fazer isso, acabamos sempre, quer queiramos, quer não, sob as interrogações dos gnósticos e maniqueus e dando-lhes razão. São sempre as vítimas, os que morrem, silenciosos ou não, nos fornos e nos lagares da história, o eterno problema das visões providencialistas, expiatórias, penais, à maneira da Civitate Dei de Agostinho, a Tuidice de Leibniz ou a fenomenologia do espírito de Hegel. Contra este tipo de discursos exacerbados, totalizantes, levanta-se sempre o lamento perante o clamor, o sangue dos inocentes, porque é preciso dizer lá inocentes, sem pecado original nenhum. Contra essa leitura naturalizante que Agostinho faz da Carta aos Romanos, é uma leitura naturalizante e mesmo errónea do ponto de vista linguístico. Frente às quais as justificações e os convites à paciência são um insulto. A razão jurídica calculadora, contabilista, deveria aqui calar-se e dar lugar tão só ao consolo, à presença, à compaixão, à caritas ativa. Curiosamente, Agostinho pedia que os seus fiéis fizessem com aqueles fugitivos. Que não falassem muito, mas agissem fundamentalmente. Tal doutrina e tal lição sobre os males que sofremos, a retirarem-se a posteriori, só têm validade no âmbito da minha autointerpretação, no meu testemunho, para mim, sempre e só na primeira pessoa. Jamais podem valer antecipadamente como doutrina para compreender e justificar o mal de terceiros. Como afirmava l'Abbé Pierre, uma frase que muito me impressiona, Deus nunca aterroriza a consciência humana. Por isso, que se calem todos os amigos de Jó. Mas, para não parecer que eu deixo Agostinho aqui, só desta maneira, porque há vários Agostinhos, muito significativamente, na Cidade de Deus, 12:7, de fronte, diante do insondável mistério da iniquidade, como é que entrou o mal no mundo, o mistério iniquitatis, Agostinho será bem mais cauteloso que nestes sermões proferidos a quente. Aqui, na Cidade de Deus, depois de forcejar, reconhece finalmente, como o salmista, que o mal, o pecado, a libido dominante e da vontade orgulhosa e luciferina não podem entrar em qualquer equação racional nem em cálculos tribunícios. Diz Agostinho, há coisas que o nosso espírito só conhece ignorando-as. Quem pode compreender o mal? Quem pode compreender o pecado? Delicta enim quis intellegit. Este Agostinho, que se cala interrogativamente por ter muitas coisas para dizer, este Agostinho dubitativo face às suas próprias e precárias soluções especulativas, é filosoficamente e pastoralmente e humanamente muito mais fecundo e estimulante
do que o autor do De Urbis Excidio Rome, onde constrói esta visão penal da história que para mim é absolutamente intolerável.